Bom dia a todos, obrigado pela presença de todos. A gente está dando início aqui à 108ª reunião ordinária da Câmara Técnica de Bacias, do Plano de Bacias, né, do Comitê PCJ, e a pauta única de hoje, e também a todos os convidados, aí, todos os inscritos, é a oficina de apresentação do simulador de cobrança pelo uso da água. Então, agradecer aqui a presença da Carol, representando o comitê, do Sérgio e dos demais aí pela agência, de todos, né? O mais importante são vocês aqui para a gente ter esse contato com o simulador. Não sei se todos acompanharam aí o processo, né, de aprovação da cobrança, então é importante que vocês conheçam, usuários conheçam isso. Agradecer a Raquel aqui, a coordenadora adjunta, super adjunta, né? Eu vou passar a palavra para a Carol para ela fazer umas palavras na abertura e depois a gente vai passar a palavra para a Raquel para apresentar uma contextualização aí da cobrança, de como se deu o processo de cobrança, depois para o Sérgio também fazer uma contextualização aí da fundamentação junto com o Ivens, e aí depois a gente vai ser apresentado aí o simulador para todos, para que depois vocês possam simular a cobrança e ter contato com isso. Obrigado, Carol. Obrigada. Bom dia a todos. Eu estou aqui representando a Secretaria Executiva dos Comitês PCJ. O Denis está de férias, né? A nossa nossa presidente do PJ, a Milena, estava a caminho, porém ela teve um problema com o carro, então ela não vai conseguir participar. Mas eu vim aqui agradecer primeiramente a presença de todos, né? Lembrar que esse passo é muito importante, né? A gente teve ao longo aí de um bom tempo, desde 2020, janeiro de 2020, a gente começou a discutir sobre essa atualização, né? Nós tivemos apenas um período aí de pandemia que nós tivemos que parar, repensar um pouco, né? E depois nós voltamos com a programação. Nós fizemos oficinas, diversas reuniões de Câmara Técnica, né, do GT Cobrança, que inclusive foi brilhantemente tocado pelo André Navarro, que era o nosso secretário executivo, né? Ele tocou essa discussão muito bem. Então, o meu agradecimento aqui especial para o André, né, pela coordenação, né, pelo acompanhar, por nos auxiliar, por toda essa dedicação, né, nesse tema tão importante, e que a gente não pode esquecer nunca, né, que esse valor é o valor de um bem público, né, o valor que a gente dá para a água, para aquele insumo, né. Então, quando a gente paga esse valor e ele volta para a bacia em melhorias, a gente tem sempre que lembrar disso, né, quando a gente vai falar de uma atualização. Então, eu queria desejar um excelente trabalho a todos e muito obrigada pela participação em todos os eventos, todas as oficinas. Com certeza, a fala, a contribuição de todos é extremamente importante. Muito obrigada. Bom dia a todos, né? Nós vamos passar uma contextualização do que foi o processo da cobrança. Primeiro, eu quero agradecer a todos que estavam presente no GT Cobrança, agradecer muito o André Navarro pela brilhante coordenação do GT para a gente, né, que desde o início, desde lá de 2020, o André vem tocando a cobrança, tudo mais, essa revisão, que era já o primeiro passo, né, da revisão do plano de bacias. Então, eu fiz um breve resumão do que foi passado dentro do GT, para contextualizar o que já se passou até chegarmos aqui no simulador. Hoje, o simulador que foi lançado agora dia 21, tá, oficialmente, o site, o site já está desde o dia 21 já aberto para quem quisesse estar mexendo, quisesse estar dando uma olhada. Já dia 21 a agência já lançou esse site. Bom, a contextualização da cobrança, né, mais ou menos. A cobrança paulista ela tem início em 2006, né, na Lei 12.183 de 2005. As diretrizes para a revisão estão na 180 de 2015, onde a gente tem os coeficientes, nós seguimos todos esses. A cobrança federal ela tem início em 2007, foi aprovada
dentro do CNRH, tudo mais certinho. As últimas atualizações foram aqui em São Paulo em 2012, 2014 o decreto em 2015, a federal em 2012 e 2014. A deliberação que rege os preços, né, pela correção anual dos preços federais é a 192 de 2017. Aqui no estado de São Paulo a gente está em desarmonização nesse momento, que a federal ela segue os índices, né, do IPC e tudo mais. Aqui no estado de São Paulo está congelado desde 2006, salvo não me engano, né, Ivens? Na verdade, desde 2015. Desde 2015, né? Desde 2015. Bom, aqui é basicamente a revisão da cobrança paulista e federal, onde a gente teve as discussões sobre os preços unitários, os PUBs, né, os preços unitários federais, os mecanismos de cobrança, os coeficientes ponderadores, os coeficientes de fórmulas, né, federal, que foi basicamente o que foi usado para a nossa cobrança, para a revisão. E ele está todo presente no plano de bacia. Uma das metas do plano de bacia era a revisão da cobrança, né? Então, ele está dentro do plano de bacia, está contemplado. A revisão da cobrança, ela vem na federal, né? Ela vem, a gente tinha que estar apresentando ela até junho de 2021, mas como a gente teve todo aquele contexto de pandemia e tudo mais, como a Carol já até falou no início da fala dela, tivemos essa quebra de cronograma devido à pandemia, retomamos ela na sequência em 2021, logo depois do primeiro ano de pandemia. Aí ela veio, começamos, né, tá dentro da deliberação do PCJ 356/2021, que foi a questão da pandemia. Do CRNH, a gente tem o prazo, né, o prazo até 30 de junho de 2024 para uma apresentação das manifestações técnicas. Hoje, no relatório final, para a gente revisar, o plano de bacia, a gente precisa de 7,6 bilhões de reais. Com o recurso da cobrança entra em 715 milhões, que é o que vai cobrir dentro desses 7 milhões que a gente precisa. Por isso estamos preocupados com a revisão. Os outros 6 milhões que vai faltar virão de outras fontes, né? Com para o programa de efetivação do enquadramento. Aí aqui um cronograma do que a gente já fez. Nós começamos lá em janeiro de 2020, onde a gente começou com a análise para a contribuição dos estudos. Em julho de 2021, apresentou o TR. Em setembro de 2022, foi apresentado o plano de trabalho da empresa contratada. Em março de 2023, a gente teve a primeira oficina de trabalho, onde a gente teve os subsídios, os mecanismos e coeficientes dentro dessa oficina. Em junho de 2023, a gente teve a apresentação dos resultados da primeira e da segunda oficina, né, da cobrança, né, a preparação, aliás, da segunda oficina. A segunda oficina foi em outubro de 2023. A terceira oficina foi em fevereiro desse ano, né? Aí, no final de maio desse ano, a empresa contratada entregou todo o estudo, tudo certinho, e foi o fim do contrato com ela. Aí tivemos a 9ª reunião em maio de 2024, que a gente teve a retomada do trabalho, reavaliação dos relatórios executivos. Aí tivemos a 10ª reunião do GT em julho desse ano, onde a gente apresentou os cenários, o cenário alternativo da aplicação dos recursos, né, porque foi apresentado na reunião do dia 27/5 os cenários, tudo mais, o cenário A, B e C, onde houve algumas controvérsias, algumas discussões, e optou-se por apresentar um cenário alternativo que foi apresentado na 10ª reunião em julho desse ano. Aí, em agosto desse ano, foi novamente discutido esse cenário alternativo que a gente
apresentou, né, que o André apelidou do cenário simpático, né? Aí em 2000, a 12ª reunião, nós tivemos a definição dos principais mecanismos. Daí tivemos a 107ª reunião da CTPB em setembro desse ano, onde a gente apresentou as versões preliminares do que sairia, inclusive, com o cenário alternativo, tá? Daí agora, em outubro, tivemos a 13ª reunião do GT Cobrança, onde foi apresentado todas as propostas complementares, avaliado, tudo certinho. Aí, em 1º de novembro deste ano, a gente teve, né, no começo desse mês agora, a reunião extraordinária entre a CTPB e a CTPL, onde teve a apresentação final das propostas e dos cenários. Ainda não foi totalmente aprovado, ainda vamos ter alguma fala aí sobre isso numa próxima reunião. E agora, dia 21, teve o lançamento oficial do simulador, e hoje aqui na 108ª reunião da CTPB, nós optamos por estar fazendo essa oficina de apresentação do simulador. Por quê? Nós queremos que todos estejam junto conosco, vendo esse simulador, vendo as dificuldades que vão ter dentro desse simulador, entendendo o que vai ser simulador, porque é nesses 90 dias aqui que vocês, todos, né, os usuários, vão ter para sanar dúvidas e ver se esse simulador precisa de algum ajuste ou não, para aí ele ficar consolidado como uma ferramenta da Cobrança Paulista. Lembrando que o simulador é da Cobrança Paulista, não é da Cobrança Federal, tá, gente? É dos dois? É dos dois? Ah, então tá. Então tá indo para... É que só na Paulista que exige, né? Perdão, gente, eu confundi aqui. Acabou fazendo para os dois. Aí aqui, a revisão dos preços públicos unitários, né? Do relatório final, que foi o que a empresa contratada apresentou para a gente, que é onde dava a simulação para o cenário A, B e C. Né? Então, acho que todo mundo já viu isso, a gente cansou de discutir, de falar, mas eu resolvi passar rapidamente. Aqui estão os 3 cenários, né? O A, B e o C, que foi aqueles que não foram aprovados, que ficou aquela dúvida e todo mundo falou, olha, isso daqui ninguém vai conseguir atender, os usuários não vão conseguir atender, vamos tentar um cenário alternativo, né? Que esse ficaria o aumento de 40% na federal e na Cobrança Paulista um aumento de 80% a 90%, que aí é o cenário D, onde a gente teve o cenário alternativo, tá? Que foi o decidido na 10ª reunião do GT Cobrança. Aí aqui tá os 2 cenários, o D1 e o D2, né? Foi optado pelo D2, né? D2, né, Ivens? O D2, que ele está sendo o cenário simpático que a gente falou, que é esse que nós vamos estar utilizando dentro do simulador hoje, tá? Daí aqui vem a revisão, a proposta do que foi acertado para o cenário D2, tá? Daí temos a revisão de quadro, o quadro dos preços, né? Os principais... O anterior é esse aqui? O escalonamento de como vai ser, de como será processado esses valores cobrados durante porque não vai ser assim, tipo, revisou hoje, vocês já vão estar pagando 100%. Não, vai vir por escalonamento. Até 2029, essa cobrança vai estar 100% efetivada e os valores que estamos propondo agora vai estar sendo pago pelos usuários, tá? Posso passar? Aí aqui vem os principais, onde está sendo, né, as cobranças, né, o quadro de preços, né, captação, lançamento, consumo e transposição, que entrou dessa vez. Daí a revisão também, né, o cenário de discussão, quadro 12, como que vai ficar essa cobrança, né, como que vai ser os índices de recebimento até 2035. Aí aqui a gente tem
a estimativa de arrecadação incremental com os preços propostos e o do potencial de atendimento ao plano de bacias, né? Então, a gente tem um cenário de atendimento de 252 milhões, né? Considerando, inclusive, o enquadramento dos corpos hídricos, né? Que está dentro do plano de bacia. Aí eu me atentei a colocar o ajuste de referência dos PDCs, né, que vem da deliberação 160 dos comitês do PCJ de 2012, né, que no artigo 3º tá colocado lá que os recursos a serem arrecadados com a cobrança, com os valores dos PUBs descritos no artigo 2º do anexo desta deliberação, serão aplicados conforme previsto. Então, em ações previstas ao plano de bacia do período 20 a 35, né? E conforme dispuserem os planos de aplicação de investimentos, do PAPI. Aí a gente tem a campanha de divulgação, que é onde nós chegamos aqui, né, na obrigatoriedade da legislação, né, que é onde a gente está fazendo essa campanha agora da divulgação do simulador. E aqui está o cenário em discussão que nós tivemos agora e que é onde é mais ou menos isso, é só para contextualizar mesmo, para dar uma pincelada do que nós vamos ter hoje para o simulador. Deixo avisado que hoje a gente está aqui com o objetivo de ver o simulador, de entender esse simulador. Qualquer dúvida, a equipe da cobrança está aqui para sanar com vocês. Então eu peço encarecidamente que hoje a gente não entre muito nas discussões de preço, de indicadores e tudo mais, que a gente já passou por tudo isso dentro do GT, já passamos pela Câmara Técnica, para não tumultuar e a gente poder de fato ver o simulador. Então, um bom evento a todos. Passo a palavra para o Sérgio. Ela se esforçou, né, gente? Vocês sabem que substituir o André não é fácil não, né? Principalmente com esse monte de conta aí, de fórmula. Não é fácil, né? Mas que bom, um abraço para todos, para todas aqui. É sempre uma alegria, um prazer a gente estar aqui falando sobre esse assunto, né? Que não é nem um pouco gostoso da gente falar, né? Mas é importante. Importante por quê? Porque a cobrança pelo uso da água, isso é importante a gente falar. Política de gestão de recursos hídricos, gosto de falar isso também, né, Alexandre? Repete esse homem, não? É a única política pública brasileira que tem a sua forma de arrecadação. É a única. A segurança pública não tem, a saúde não tem, transporte. Recurso hídrico é a única que tem cobrança pelo uso da água, que é a sua forma de arrecadação. Então, a gente tem que valorizar muito esse recurso. Esse recurso é do Comitê da Bacia, não é da agência. É do Comitê de Bacia. E o que o Comitê da Bacia faz com isso? Ele incentiva boas práticas. Nós não vamos, vocês viram aí pelos números que a Raquel apresentou do plano de bacia, nós não vamos resolver os problemas de saneamento, especialmente da bacia, com dinheiro da cobrança. Nunca foi a intenção. Mas é um dinheiro suficiente para a gente fazer boas práticas. E que tipo de boas práticas? Você investiu dinheiro com mais planejamento, nós estamos revisando agora, o Matheus está aí, a gente está revisando um pouco as regras de perdas, né, para a gente ter mais foco, mais eficiência aí na aplicação dos recursos com combate às perdas. Nós estamos revisando normas para aplicação em conservação de solo, né, seu Petro? Que é uma ação importante para fazer a água lá no meio rural, permanecer no meio rural e não vir causar enchente aqui na cidade. Então, tem uma série de atividades que a gente pode fazer. Ontem a gente estava conversando com uma empresa, o Jorge Mercante não está aqui hoje, mas o Jorge Mercante nos propiciou ontem uma conversa com uma empresa que trabalha muito forte nessa questão do carbono, né? Então, nós estamos, junto com a Câmara Técnica de Proteção dos Mananciais,
e a Câmara Técnica Rural falando muito dessa questão do carbono, como que a gente vai poder ajudar aí na proteção dos mananciais, como que a gente vai poder fazer a água da chuva percolar melhor com essas tarefas. Então, tudo isso é fundamental e a gente faz com esse dinheiro da cobrança. Não tem outra fonte. Não tem outra fonte. E chegamos nesse ponto, né, porque, como também a Raquel já falou, nós temos uma obrigação com o Conselho Nacional, nós temos uma obrigação. Aliás, essa é a novidade que a gente tem, né? A última informação que nós tivemos é que o Conselho Nacional, a Secretaria do Conselho Nacional, remeteu o ofício do Comitê da Bacia, solicitando prorrogação de prazo, remeteu para a ANA, e a ANA está fazendo uma nota técnica para o Conselho Nacional. O que a ANA vai falar para o Conselho Nacional, nós não sabemos. O passarinho só contou que chegou lá na ANA, e a ANA está preparando uma nota técnica para submeter ao Conselho Nacional aí para, enfim, embasar a decisão do Conselho Nacional. Mas o importante aqui é que a gente tem que pensar sempre, esse que é o grande objetivo, que a cobrança pelo uso da água, ela está a nosso favor, ela não está contra nós. É esse que é às vezes a gente parece, eu pedi até para colocar, conseguimos colocar, eu falei lá na CTPB, na última CTPB-CTPL, por conta dessa disputa, eu sinto isso, né? Uma disputa. Parece que a cobrança pelo uso da água diminui a receita do serviço de água, especialmente do serviço de água, né? Parece que nós estamos tirando um pedaço da receita do serviço de água. E não tem nada a ver. Não é isso. Por isso que estou empenhado, vou fazer, enquanto presidente da agência, um ofício para a diretoria da ANA. Para quê? Para que a diretoria da ANA possa fazer uma revisão na sua norma, a norma que a ANA tem para as agências reguladoras. A ANA tem esse poder agora, pela lei federal, de fazer normas para a regulação do saneamento. Para ficar claro, para ficar explícito, que... pode ir para o outro slide, por favor. Para ficar, esse último ponto aqui, para ficar claro, explícito, que a cobrança pelo uso da água, ela não retira dinheiro das receitas, especialmente do serviço de saneamento. Porque, como o Dr. Carlos explicou lá na nossa última reunião, ela é um custo regulatório. A cobrança pelo uso da água, se você paga 1.000, 2.000, 1 milhão, 5 milhões... esse número vai inteirinho para a fórmula econométrica, inteirinho, e ele vai ser usado depois para fazer o reajuste da tarifa do serviço de saneamento. Em nenhum momento ele é discutido com a entidade regulatória. Diferentemente, por exemplo, se você propõe um investimento ali no próximo ano, quem está acostumado a discutir a tal da fórmula econométrica, né? Eu acho que pior do que a fórmula da cobrança é só a fórmula econométrica lá que usa para calcular a tarifa. Acho que são duas coisas aí que a matemática podia resolver. Mas então, é esse que é o grande desafio nosso, sabe? Tirar essa impressão, essa sensação de que a cobrança pelo uso da água está tirando, então, o dinheiro da receita. Por quê? Também, lembrando aqui o nosso querido amigo Fumac, né? Fumac, ex-prefeito de Itatiba e funcionário da Sabesp, o que ele falava? Ele falava sempre assim, cobrança pelo uso da água sai do caixa como custeio e entra como investimento. Entra como investimento. Especialmente porque ali, de baixo para cima, aqui na Bacia PCJ, mas também no Paraíba do Sul, mas também no São Francisco, nós temos um grande pagador. E quem é o grande pagador na Bacia PCJ? É a Sabesp por conta da transposição lá do Cantareira. É o grande pagador, paga quase metade de tudo que a gente recebe. Metade dos 40 milhões que a gente recebe. E o que isso proporciona? Proporciona aquilo que está escrito lá.
os outros municípios aqui da nossa bacia, especialmente o serviço de saneamento, mas não só, eles acabam, para cada R$1 que paga, receber 2, 3, 5, ou até, como eu citei lá, ó, o nosso campeão de aproveitamento, que foi o município de São Pedro. O município de São Pedro fez todo o seu esgotamento sanitário, interceptor e tratamento, tudo com dinheiro do PCJ. Foi 7, 8 anos, não foi tudo num ano só, não. Foram 7, 8 anos, mas ele, olha lá, 24 vezes, pagou R$1 e pegou 24. Bacana isso, né? Isso é bom. E assim são todos, quase todos os municípios da nossa bacia que têm aproveitado essa oportunidade de captar recursos no PCJ. Então, essa é a ferramenta que nós temos. Nós temos a ferramenta que pode nos ajudar aqui, especialmente os serviços municipais de saneamento. Ah, mas por que nós estamos privilegiando? Por que a Sabesp não pode pegar? A Sabesp pode pegar também. Né? Teve a última deliberação do comitê PCJ que determinou isso, era a Sabesp podia pegar até 35%. Depois não apareceu mais esse número, porque nós seguimos a hierarquização nossa, as prioridades nossas. A Sabesp também tem prioridades. Ela tem municípios operados pela Sabesp que podem pegar, sim, recursos para fazer suas ETS, seu combate às perdas. A Sabesp também é tomadora de recursos da cobrança paulista e federal. A Sabesp, junto com algumas outras empresas de saneamento, que são SA, então, DAI Jundiaí, Sanasa, Codem, agora, acho que Jaguariúna acho que não virou ainda, né? Valinhos, são SAs. Essas empresas, elas só podem pegar o recurso com retorno, não pega mais a fundo perdido, mas pode pegar recurso. As empresas também podem pegar recursos no FEIDRO. Também pode, está lá determinado como é que faz isso. A gente sabe que é um processo burocrático, as empresas não gostam, porque não tem aí uma visão, não é um processo muito demorado, então as empresas não gostam muito desse processo, né, de pegar dinheiro no FEIDRO. A gente precisa melhorar isso, claro. Nós temos participação no Conselho Estadual, nós temos participação na Secofeidro, e isso precisa ser mudado para que as empresas também possam obter recursos da cobrança pelo uso da água. Então, gente, aqui, eu também não queria ficar me alongando muito aqui, porque a gente já debateu bastante isso. A gente tem aí a questão do simulador, a campanha de simulação, porque é um fato importante, é uma obrigação legal que nós temos que fazer, né? Cumprir essa campanha. E a gente precisa, então, aprender um pouquinho mais esse simulador. O que eu queria destacar além no simulador? O simulador não é simples não, tá, gente? Não é simples usar o simulador. É simples para quem tem uma captação e um lançamento. Isso é simples. Você tem uma captação e um lançamento, ok. Mas o município tem 12 poços, né? Tem 3 captações superficiais, mais 10, 12 poços. Opa, começou a complicar. São 13 contas que você tem que fazer, e mais as do lançamento, né? Se você tiver mais 5 pontos, mais 10 pontos de lançamento, a conta vai ficando grande, né? Então, a oportunidade que nós temos hoje, então, esse é o objetivo dessa reunião hoje, é a gente ver o simulador mais uma vez, aprender a manipular, ir para casa depois, está lá no site já, disponível para todo mundo, tentar fazer a sua simulação. Não conseguiu fazer, liga lá para as meninas, elas estão todas animadas lá. Eu prometi uns dias de descanso para elas depois, tá? Eu falei que nós vamos dar uns dias de descanso para elas depois desse intensivão aqui que a gente está fazendo. Então, a ideia é a gente aprender a mexer com essa ferramenta chamada simulador, tentar fazer a simulação. Não conseguiu fazer? Liga lá, fala com as meninas, a gente vai estar lá. Eu não vou estar lá, não, elas vão estar lá fazendo, porque elas que entendem o negócio lá. Os números que aparecem ali são números que só vocês do serviço de saneamento, só vocês das indústrias têm, né? A gente
Eu até sonhei em que a gente divulgasse os números assim para todo mundo já fazer o número, fazer a sua conta com o número que está lá, né? Mas a gente entendeu que por conta da lei de informações aí não seria conveniente. Mas o importante é a gente dizer então, estamos nessa fase de simular. Destaco a cobrança que nós estamos colocando. A gente sabe que vai ter um impacto maior naqueles municípios que captam e lançam no rio estadual, tá? Por conta desse degrau que existe aí entre a cobrança federal e a cobrança estadual. Por isso, essa cobrança no estadual, ela vai ser dividida em 4 suaves parcelas, né? 4 anos. E depois ainda, para cada ano, o serviço de água pode dividir em 8 parcelas anuais. Então, as parcelinhas mensais não vão ser em época de Black Friday, tá vendo? Eu estou vendo um vendedor bom aqui. Então, a gente pelo menos algumas simulações que a gente fez ali, não é nada que vai paralisar nenhum tipo de captação, nenhum tipo de serviço de água, e vai ajudar o PCJ a continuar fazendo boas práticas, a fazer bons investimentos, bons projetos, para as prefeituras irem buscar recurso no governo estadual, no governo federal. Estamos aí forte nessa questão da drenagem urbana. Drenagem urbana a gente sabe que é um problema muito sério. Estamos aí agora no período chuvoso, né? Nós vamos ter algumas coisas nesse sentido. Então, por tudo isso, o nosso objetivo aqui hoje é trazer, então, esse simulador e aprender, mais uma vez, mexer um pouquinho nessa ferramenta que não é simples, não é fácil. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma questão que vocês queiram que eu esclareça aqui, eu fico à vontade. Senão, acho que o Ivens vai falar um pouquinho sobre o estudo de fundamentação. Pois não, Dário. Bom dia a todos. Não, a dúvida é, estava conversando com o colega aqui do simulador, e a parte dos pubs, ela parece que está aberta, né? Tipo, não está fixada. Vocês já têm o pub, já fixaram? Tem uma interrogaçãozinha do lado, elas vão mostrar, e onde aparece a tabelinha. Tá. Então quando soltar mesmo, já vai estar com o valor fixo. Não está fixo, mas vai estar com a tabelinha. Tem a discussão qual é a informação que você vai colocar. Vai apresentar ali, né? Tá perfeito. Tem um tutorialzinho lá, uma interrogaçãozinha, ali você clica, ela abre a janelinha e tem os valores do pub certinho, bonitinho. Tá, elas vão mostrar depois. Então, de minha parte, acho que é isso, tá, gente? Então, eu passo aqui a palavra para o Ivens, na sequência, pode ser assim? Para o Ivens falar aqui do estudo de fundamentação também rapidamente. Obrigado, gente. Bom dia a todos os membros da CTPB, bom dia à diretoria dos comitês PCJ. Então, como bem colocado aqui pelo Gustavo, pela Raquel, pelo Sérgio, um dos pré-requisitos em relação à atualização dos preços das cobranças PCJ é a elaboração de um relatório de fundamentação. Então, a legislação paulista exige, né, que seja elaborado esse relatório de fundamentação com uma série de itens, né, mencionando principalmente quais são os impactos, né, econômicos e financeiros para os usuários pagadores, né. Então, na reunião passada da CTPB, realizada em Piracicaba, nós fizemos uma apresentação mais detalhada deste relatório de fundamentação, e para aqueles que não estavam presentes, vou fazer aí uma rápida contextualização. Todos esses materiais também estão disponibilizados, né, pela coordenação da CTPB, e nós também da Agência das Bacias PCJ ficamos à disposição para esclarecimento de dúvidas. Próximo, por favor. Aqui. Desculpa. Bom, então o relatório de fundamentação, ele é baseado na deliberação CRH número 180 de 2015, né? O CRH é o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Então se coloca qual é o conteúdo mínimo que deve conter neste relatório de fundamentação.
Bom, então o primeiro ponto do relatório de fundamentação que nós apresentamos foi em relação ao estado da arte, né, no número de usuários que são boletados e cobrados, tanto em rios de domínio da União, quanto em rios de domínio do Estado de São Paulo, nas bacias PCJ. Né? Então, esse quadro 1 aqui à esquerda, né, nós estamos falando da evolução dos últimos 10 anos do número de usuários pagadores na cobrança federal. Então, os senhores vão perceber que no decorrer do relatório todo, nós trabalhamos aí com a série histórica dos últimos 10 anos, até porque 10 anos atrás foi o primeiro processo de revisão de preços e mecanismos das cobranças PCJ, e agora, passaram 10 anos, que nós estamos retomando novamente essa discussão. Então, todo o relatório foi com dados históricos dos últimos 10 anos. Então, basicamente, né, nós temos um pouco mais de 120 usuários, né, atualmente pagadores da cobrança federal nas bacias PCJ. Né? A maior parte desses nossos usuários são usuários industriais, mas a principal fonte de arrecadação são dos serviços de abastecimento público e principalmente a Sabesp em relação à transposição do sistema Cantareira. No lado direito, no quadro 2, nós temos aí o número de usuários boletados, cobrados na cobrança estadual paulista. Então, atualmente, nós estamos aí com cerca de mais de 2.300 usuários pagadores na cobrança paulista. Na sua maioria desses usuários é o que nós chamamos, né, dos urbanos privados, né, que são principalmente, né, usuários menores que fazem extração, né, de água subterrânea, tem poços artesianos, né, geralmente são hotéis, shopping centers, hospitais, enfim, atividades econômicas bem diversas, né? Mas também o setor, né, que mais contribui para a cobrança é o do abastecimento público, né? Por conta até da caracterização que nós temos aqui nas bacias PCJ. Né? As bacias PCJ, né, são bem populosas, mais de 6 milhões de habitantes, então isso faz com que o nosso principal uso, né, para captação, consumo e lançamento seja do setor de abastecimento público. Depois, o segundo item, né, também exigido aí na resolução do CRH, é o histórico da arrecadação. Então, nós também colocamos aqui, dos últimos 10 anos, o quanto foi arrecadado efetivamente com a cobrança paulista e com a cobrança federal nas bacias PCJ. Né? Então, nós podemos, basicamente, aqui, entre 2013 e 2023, ter 4 diferentes momentos, né, ao longo desses 10 anos. Né? Entre 2014 e 2016, nós tivemos aí uma queda na nossa arrecadação, principalmente pelo fato de que, nesse período, nós tivemos crise hídrica. Então, todos os senhores devem se recordar, como 10 anos atrás, nós tivemos aí uma forte crise hídrica, que houve uma diminuição significativa no volume captado. Então, crise hídrica com redução no volume captado. Nós tivemos recessão econômica. A recessão econômica também fez com que nós tivéssemos um aumento muito expressivo na inadimplência. Nós chegamos a ter até um índice de inadimplência próximo de 20% nesse período, principalmente os serviços de abastecimento público, né, tiveram um grande impacto por conta da recessão econômica, alta do dólar, enfim. Então, um aumento expressivo da inadimplência. E também tivemos, né, por conta da crise hídrica e toda a metodologia da cobrança, a primeira judicialização, né, do processo, né, envolvendo a Sabesp, Sistema Cantareira e a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Né. Depois, no período 2017, 16, 17, 18, nós tivemos aí um momento mais favorável, né, de uma boa recuperação da arrecadação. Né. Nós já não estávamos mais com crise hídrica, conseguimos recuperar os débitos de exercícios anteriores. Né? Entre esse período 2017 e 2018, nós implementamos os principais instrumentos para combater a inadimplência. Então, nós estabelecemos, né, em caso do usuário não realizar o seu pagamento, né, a inserção dele no CADIM, né, do governo do Estado de São Paulo, no CADIM do governo federal, né, a inserção do usuário na dívida ativa da Procuradoria-Geral do Estado, na Procuradoria-Geral da República. Também implementamos suspensão e revogação de outorga. Né? Então, todos os instrumentos, né, foram implementados nesse período, então nós conseguimos aí ter um bom
momento. E depois, 2019 e 2020, voltamos a ter uma queda na arrecadação, principalmente explicado, né, por conta do segundo processo de judicialização, né, da Sabesp em relação à cobrança do sistema Cantareira. Né? E depois, 21, 22 e 23, voltamos, né, a ter aí dentro da normalidade. Então, ao decorrer desses 10 anos, nós tivemos esses diferentes momentos que no relatório de fundamentação nós destacamos, porque impactou muito na dinâmica, né, da agência, dos comitês PCJ, na realização de uma série de projetos. Então aqui, né, nós colocamos esse gráfico comparando então a arrecadação da cobrança federal com a arrecadação da cobrança paulista, né? Então aqui graficamente vocês conseguem perceber de forma mais didática, né, essas quedas de arrecadações que nós tivemos em alguns momentos e depois todo o período de maior arrecadação. Também destacamos, né, nesse item a aplicação dos recursos, né, o que efetivamente foi executado com recursos das cobranças PCJ nesses últimos 10 anos. Então, nós sempre destacamos, né, os diferentes instrumentos de planejamento. Né, então, principalmente com recursos da cobrança federal, nós temos um plano de aplicação plurianual. Então, nós já estamos no terceiro ciclo do plano de aplicação plurianual com recursos da cobrança federal. Então, entre 2013 e 2016, nós contratamos 72% daquilo que originalmente estava previsto. 2017 e 2020, contratamos cerca de 78% daquilo que originalmente estava previsto. E até, né, o momento, nós estamos aí no 4º ano do terceiro ciclo do plano de aplicação plurianual, nós já contratamos 71% daquilo que originalmente tinha sido previsto. É importante, né, sempre destacar que, por conta de todas essas oscilações de arrecadação que nós tivemos ao longo dos 10 anos, todos esses instrumentos de planejamento também passaram por inúmeras revisões. Então, nós, em diversos momentos, né, não conseguimos contratar exatamente tudo aquilo que tinha sido originalmente planejado, porque nós tivemos frustração de receita, então tivemos que uma série de nuances, né, que explicam esse momento. Aqui nós também temos um gráfico que nós sempre gostamos, né, de dizer, de que daquilo que foi efetivamente, né, arrecadado, mais os rendimentos de aplicação financeira e ao longo do tempo, nós chegamos já a contratar mais de 95% dos recursos da cobrança federal, né, então sempre lembrando que os recursos da cobrança federal são 100% administrados pela Agência das Bacias PCJ, quem faz a cobrança é a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, mas como nós temos um contrato de gestão com a ANA, ela nos repassa 100% desses recursos financeiros. Então, ao longo de todo esse tempo, nós já contratamos quase 95% e desembolsamos 90% de todos esses recursos, né? E também, aqui eu gosto de destacar que ao longo desses 10 anos, nós diversificamos muito a área de atuação da agência PCJ. Então, passamos a atuar em temáticas que antes, né, não eram, recebiam tantos investimentos, né? Historicamente, os comitês PCJ sempre investiram muito, né, em coleta, afastamento e tratamento de esgoto. Depois nós passamos a questão de combate às perdas e diversificamos mais nesses últimos 10 anos, com proteção de mananciais, monitoramento quantitativo, qualitativo, comunicação social, educação ambiental, dentre outras temáticas, né? Águas subterrâneas e assim por diante. Ainda nesse item B, nós destacamos também a evolução do custeio administrativo da agência, então tudo aquilo que é necessário para manter a agência em funcionamento, né? Então, os senhores podem perceber que, historicamente, nós temos uma representatividade maior em relação aos gastos com o pessoal, né? Os gastos com o pessoal são os que são representados na cor azul. Então, geralmente, de 65% a 70% do custeio administrativo da agência é para manutenção do pessoal, salários, benefícios, encargos sociais e trabalhistas. E depois nós temos outras despesas também operacionais, administrativas, né, e despesas também financeiras envolvendo aí, os boletos da cobrança pelo uso da água.
No item C, nesse relatório de fundamentação, é exigido, então, que seja explicado qual é a proposta em si. Então, a proposta é exatamente o quadro 16 que a Raquel comentou anteriormente com os senhores, e que o Sérgio colocou muito bem também. Então, na cobrança federal, aumento real de 30% sobre os valores do PPU, né, a serem estabelecidos pela ANA para vigência em 2025. Agora nós já sabemos qual será o IPCA a ser aplicado em janeiro de 2025, porque recentemente o IBGE divulgou o IPCA dos últimos 12 meses, portanto nós já temos essa informação. E que também, portanto, vai estar lá no simulador, na interrogaçãozinha. A aplicação de atualização pelo IPCA a partir de 2026 e a progressividade em 2 anos, né? 50% desse aumento em 2026 e os outros 50% e a complemento aí para 100% em 2027. Na cobrança paulista, nós temos aí, né, um aumento maior. A equiparação dos PUBs aos valores dos PPUs finais para captação, consumo e lançamento. Então, como foi bem colocado, né, pela Raquel, em oficinas anteriores, há uma defasagem nos preços da cobrança paulista e na cobrança federal. Então, nós entendemos que é oportuno, né, que seja feita essa equiparação de preços da cobrança paulista da cobrança federal, né, porque hoje, se um usuário ele faz a captação num rio federal, num rio de domínio da União, e o lançamento, por exemplo, num rio de domínio do Estado de São Paulo, os valores são distintos, e vice-versa. Ele faz a captação em um e o lançamento em outro, os valores são totalmente distintos, né? E a progressividade, então, de 4 anos, né? 20% em 2026, 40% em 2027, 70% da diferença em 2028 e 100% em 2029. Então, esse quadro é o que mostra, então, os preços, né? Então, para a federal, aumento aí da captação, lançamento e consumo e transposição de 30%, e lá na Paulista que nós temos um acréscimo aí superior a 90% em virtude dessa defasagem de preços, né? Lembrando que a cobrança federal, anualmente, ela é atualizada pelo IPCA. Então, essa defasagem de preços da cobrança federal para a cobrança paulista é principalmente explicada por conta de que se tem a aplicação automática do IPCA na cobrança federal desde 2018. E na cobrança paulista nós não temos esse mecanismo. Então, aqui nós temos a estimativa de arrecadação para a cobrança federal, né? Então, estima-se aqui, né, uma arrecadação adicional de quase 72 milhões de reais na cobrança federal, conforme nossos estudos, nossas simulações. Isso, então, em relação ao atendimento ao plano de bacias. 2,5% das obras para coleta e tratamento de esgotos em municípios prioritários, classe 5, previstos entre 2026 e 2035. Além da questão de preços, nós também destacamos que na cobrança federal há propostas para a revisão de mecanismos, porque é importante sempre destacar que nós não estamos somente fazendo as discussões de preços, e sim de mecanismos, coeficientes, enfim, para aperfeiçoar as cobranças PCJ, né? Bem até muitas vezes no intuito de simplificação, né? Que é um movimento que já a própria Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico já tem feito em metodologias de cobranças em outras bacias hidrográficas, e nós também estamos nesse mesmo movimento, né, de simplificação, até para facilitar a compreensão do usuário, no sentido de transparência também para toda a sociedade. Então, o que são essas alterações dos mecanismos na cobrança federal, né? Então, alteração na metodologia de cálculo para a cobrança da transposição para o sistema Cantareira. Então, os senhores sabem que hoje o sistema Cantareira ele trabalha com faixas para operação, né? Então, de acordo com o volume do reservatório, há, né, um teto em que se pode fazer de captação, né, conforme a faixa. Então, a cobrança federal, né, passaria a ser, né, de acordo com a faixa a qual a Sabesp está autorizada a fazer a transposição, e não sobre o volume total outorgado. Então, essa é uma mudança expressiva, porque nós sempre precisamos relembrar que 20%
do volume captado é cobrado com base na outorga, 80% é no volume medido. Então, no caso da transposição, esses 20%, ao invés de ser sobre o volume, sobre a outorga, seria sobre qual é o limite máximo da faixa a qual está sendo operado mensalmente pela Sabesp, que ela tem a autorização dos órgãos gestores. Então, essa é uma mudança importante. Segunda importante mudança, exclusão do coeficiente do CAMED extra. Então, para aqueles que não conhecem, quando o usuário ele capta algo inferior um volume inferior a 70% da sua outorga, ele paga um valor adicional, como se fosse uma punição por ele estar, né, praticamente ter um bom volume de outorga, uma boa reserva e não estar utilizando, né? Mas nós percebemos que, né, no início foi interessante, foi um mecanismo legal, mas nós começamos já a perceber que há restrições, né, até por conta desses momentos de mudanças climáticas que nós estamos tendo, né? Então, tomem como base a própria crise hídrica, né? Então, com a crise hídrica, usuários captaram muito abaixo de 70% do volume outorgado porque não tinha água disponível em si. Então, nós percebemos ao longo do tempo que não faz mais sentido manter esse CAMED extra. Então, exclusão também. Alterações em procedimentos operacionais, outra questão importante. Anualmente, os usuários precisavam informar para a ANA qual era a previsão de uso para um determinado ano e o quanto utilizou do ano anterior. Houve essa mudança. Então, agora, os usuários não precisam mais fazer essa previsão do que vai ser utilizado no ano. Vai pagar exatamente sobre o que mediu no ano anterior. E por isso que em 2024 não houve a emissão de boletos na cobrança federal para fazer esse ajuste. Então, a partir de agora, todo ano, um usuário pagador da cobrança federal, ele paga com base no volume que ele utilizou no ano anterior. Então, não tem mais a necessidade de fazer previsão, não tem mais a necessidade de fazer o ajuste, né? Se ele usou mais ou menos do que ele tinha previsto, se ele vai pagar mais ou vai ter uma redução no valor, não tem mais nada disso, é sempre com base no ano anterior. Também alteração, né, no CAConsumo e no CAT, né, para os usuários rurais, e alteração aí no processo de levantamento de informações para o cálculo da porcentagem de remoção de carga, passando a utilizar informações constantes na outorga de recursos hídricos. Lá na cobrança paulista, a estimativa de arrecadação incremental até 2035 é de 180 milhões de reais, e esses recursos representam quase 6,5% daquilo que está previsto no plano de bacias, né, para coleta e tratamento de esgoto em municípios prioritários, né, aqueles que estão enquadrados na classe 5, entre 2026 e 2035. E na cobrança paulista nós temos aí duas importantes alterações também. A primeira é também de não ter mais o coeficiente ponderador chamado X5. O X5 da cobrança paulista, é equivalente ao CAMED extra da cobrança federal. Então, a proposta é de exclusão na cobrança federal, né, do CAMED extra, proposta de exclusão do X5 na cobrança paulista, sendo que a regra do X5 é exatamente a mesma da regra do X4. Se o usuário capta abaixo de 70% do seu volume outorgado, ele paga um valor adicional da cobrança. Estamos eliminando isso. E alterações no coeficiente X13. O coeficiente X13 também aí tem um impacto importante, porque a resolução, a deliberação 180 do CRH, ela fixa o X13 para o consumo igual a 1. Né? Então, isso também traz mudanças. No quarto ponto desse relatório de fundamentação, nós fizemos a estimativa de volumes, né, para cada segmento e para as duas cobranças. Então, fizemos aí para abastecimento público, esgotamento sanitário, transposição, indústria, irrigação e outros, né? Qual a estimativa de captação superficial, consumo, lançamento, né? E assim por diante. Para a cobrança federal,
fizemos também o mesmo para a cobrança paulista. Também como um quinto item, né, é necessário fazer uma apresentação em relação ao impacto que se tem nos custos de produção para os usuários industriais, para os serviços de saneamento em relação às tarifas e os demais usuários, né. Então, fizemos também algumas simulações em relação ao setor de saneamento, considerando aí o valor médio da tarifa, né? Fizemos um levantamento em relação às tarifas também praticadas pela Sabesp. E vimos, né, então, que o impacto, né, na nossa opinião, é pequeno, né, do aumento na cobrança em relação para os usuários, né? Então, nós também temos aqui o consolidado, né? Então, as duas cobranças com essas propostas de revisão de valores. Nós teríamos aqui 252 milhões de reais, né, de forma incremental, no período de 2026 a 2035, que representam aproximadamente 9% das obras para coleta e tratamento de esgoto dos municípios da classe 5, né? Então, a Raquel já tinha comentado anteriormente, dentro do plano de bacias, qual o investimento necessário que nós temos, né, para cumprir as metas do plano. Então, essa revisão dos preços da cobrança, né, muito ainda mínima em relação a tudo aquilo que é necessário. Então, representa 9% das obras. E o relatório de fundamentação também coloca algumas recomendações, né? Então, uma primeira recomendação é consulta ao CRH, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos em São Paulo, sobre a aplicação do mecanismo de cálculo da cobrança proposto para a cobrança federal referente à transposição para o sistema Cantareira, ou seja, se lá na cobrança federal a proposta é cobrar sobre as faixas, né, as quais estão sendo operadas pela Sabesp em determinado mês, é fazer uma consulta se isso também pode ser realizado na cobrança paulista, né? E é sempre importante nós relembrarmos que na cobrança paulista nós não temos a mesma flexibilidade ou discricionariedade em relação à cobrança federal, porque na cobrança paulista você tem a Lei 12.183, você tem o Decreto 50.667, né? Então, e toda proposta, né, de revisão de preços, mecanismos, passa pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos, a alteração de preços depende do decreto do governador. Então, na parte da cobrança paulista, né, você já não tem tanta flexibilidade, diferente na cobrança federal, que você já quem faz a própria cobrança é a ANA, as decisões são estabelecidas em âmbito do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, né? Então, por isso, da consulta, se podemos fazer a mesma tratativa para a transposição do sistema Cantareira na cobrança paulista em relação ao que está sendo proposto na cobrança federal. Operacionalização do financiamento reembolsável, então é uma grande expectativa em relação aos nossos usuários, né, aos pagadores, aos seus diferentes segmentos, representantes, né, não somente trabalharmos com financiamento a fundo perdido, mas, né, conseguimos trabalhar principalmente na cobrança federal com financiamento reembolsável, até porque também é uma forma de ter acréscimo na arrecadação e mais recursos financeiros que podem ser disponibilizados para os diferentes tomadores. Então, essa é uma importante iniciativa que a Agência das Bacias PCJ e os comitês PCJ já estão realizando estudos. A atualização das normas de cobrança no Estado de São Paulo, então, como eu coloquei aqui, né, para os senhores, na cobrança paulista, né, existe, né, toda uma legislação, né, que há necessidade de atualização, já foram realizados, né, estudos em âmbito do governo do Estado de São Paulo, ressaltando a importância da atualização da legislação paulista. Então, nós né, nessas recomendações, nós reforçamos essa necessidade. Consulta ao CRH sobre fixação dos preços paulistas em UFESP. Então, a UFESP, anualmente, ela é atualizada
com base no IPC-FIP. Então, uma alternativa, né, para não ter essa defasagem ao longo do tempo, até porque é sempre bom ressaltar, nós estamos falando de um acréscimo de 90% na cobrança paulista por conta de toda essa defasagem que tem de não ocorrer atualização monetária ao longo dos anos. Então, por que não fixar os preços em UFESP para que anualmente tenha-se, né, novos valores, enfim, e evite-se essa defasagem como a que nós temos atualmente. E aprofundamento de discussões sobre simplificação de mecanismos e harmonização entre procedimentos das cobranças paulista e federal, né? Então, naquilo que é possível, nós sempre estamos tentando padronizar procedimentos, tanto na cobrança federal quanto na cobrança paulista. Então, a ANA passou a realizar na cobrança federal 8 parcelas. Nós também trabalhamos na cobrança paulista, né, nesse sentido. Então é importante, né, sempre buscar essa simplificação, né, para que facilite para o usuário, que facilitar operacionalmente também para a agência das bacias PCJ, para os comitês PCJ e para todos. Então, em linhas gerais, né, é um breve resumo, né, o relatório completo, né, pode ser disponibilizado para os senhores, onde tem, né, análises mais detalhadas, mas esses são os principais pontos que nós levantamos. E só gostaria aqui de destacar, então, né, de que nós fizemos o lançamento, então, da campanha de simulação. O pessoal da cobrança daqui a pouco vai apresentar para todos os simuladores, mas no dia 21 de novembro nós encaminhamos e-mail para mais de 5.600 e-mails que nós temos cadastrados, né, no nosso banco de dados da cobrança, realizando então o lançamento oficial do simulador. Esse simulador, a partir de 21 de novembro até 21 de fevereiro, né, nós vamos ter aproximadamente 92 dias que ele estará no ar para que, né, os usuários façam a simulação, verifiquem qual o impacto que será nas suas atividades operacionais, né, o impacto econômico-financeiro, né. Nós ficamos à disposição, né, para esclarecimento de dúvidas. Nós encaminhamos um ofício, né, explicando um pouco mais, né, esse procedimento. Nós também programamos, né, além de atendimento para aqueles, né, que julgarem serem importantes, né, atendimento personalizado para aqueles que julgarem serem importantes, nós vamos fazer também lives. Então, a ser definido ainda a data, vamos comunicar para os senhores, né, mas a ideia é de pelo menos nós fazermos aí 2 lives online, né, para que os usuários também tenham mais uma oportunidade de conhecer o simulador e esclarecer as suas dúvidas. Tá joia? Então, nós ficamos à disposição para esclarecimento de dúvidas e toda a equipe da cobrança, da coordenação do Tony, né, a Aline e a Lília, né, e eu, Ivens, também, como diretor da área, fico à disposição para conversarmos. Muito obrigado. Oi, senhor Michele. Fazer um treinamento com o pessoal, não live, coisa. Pegar 2 comitês por dia, por exemplo, e uma semana você liquida o problema. O próximo passo, o pessoal vai apresentar o simulador agora, aí além de apresentar, vamos fazer agendamento para aqueles que desejarem, e além disso, 2 lives para aqueles que queiram fazer acompanhamento de forma, né, online também, para conhecer um pouco mais o simulador. Essa é a ideia. Tá joia? Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Ives. A gente tinha programado o intervalo, mas a gente vai tocar direto, porque como começou mais tarde, assim a gente aproveita o tempo também, tá? As meninas agora vão apresentar aí o simulador. Olá, bom dia a todos. Eu sou a Lilian, ela é a Aline Brix, né? Somos parte da coordenação financeira, da equipe da cobrança, da Agência das Bacias PCJ. A gente pode dizer que já temos aí um longo período de experiência na área dos recursos hídricos, já fomos funcionárias da EAE, a qual que tem alguns colegas hoje aqui presentes, que nós já trabalhamos juntos, né? E nós consideramos a área da cobrança, um setor muito importante da agência, vamos dizer, o cerne,
um dos cernes da agência, porque é através da arrecadação a qual é feita os investimentos que é realizado nas bacias PCJ. Então, nós estamos aí à frente, mais na parte operacional, na parte dos atendimentos com os usuários, trazendo essa importância para o usuário, como o porquê ele tem que fazer, a necessidade de pagar, lembrando que a água é um bem público, e dessa arrecadação, o que ela vai ser revertida em benefício pelas bacias. Temos atendimento com usuários um pouco mais calorosos, então a gente tem que ter um tratamento um pouco mais aí personalizado para esses usuários também. Então, sempre fazendo um atendimento aí para todos os usuários de uma maneira eficiente, com eficácia, e tentando aí responder às dúvidas dos usuários, principalmente quando se trata em questão da conta da cobrança, né? Que não é uma conta fácil, é uma conta também desafiadora para a gente também, no momento que nós vamos explicar para os usuários. Você imagina você explicar uma fórmula para o usuário, como aqui já foi pontuado pelo Sérgio, de um balanço hídrico simples, né? Para esses usuários já é um pouco complicado você explicar da conta estadual para ele como chegar o valor total que ele vai pagar pelo seu boleto, né? Então, nós estamos lá fazendo esse trabalho, estamos desde o início aí acompanhando o estudo dos novos preços e mecanismo da cobrança, participamos das oficinas que foram elaboradas pela equipe da HidroBR, também junto com o pessoal da HidroBR, na comunicação, troca de informações. E hoje nós estamos aqui, então, com esse propósito de apresentar os simuladores para todos vocês. Simulador que também foi desenvolvido pela empresa da HidroBR, que foi um atendimento de um dos nossos produtos, né, do termo de referência no contrato da qual foi com a empresa HidroBR. E, então, como já foi bem pontuado, damos início aí à nossa campanha de simulação, né, campanha do simulador desde o dia 21, a qual está no site da agência, no site dos comitês, tem aí o hot site, tudo explicando como foi o envolvimento desse estudo. E nós queremos iniciar, então, nossa apresentação com a Aline, que vai estar apresentando o hot site para vocês, tá bom? Bom dia a todos, novamente. Em continuidade aqui, eu vou falar do hot site, porque quando a gente teve a divulgação, igual o Ivens falou, de mais de 5.000 e-mails cadastrados, a gente teve alguns retornos falando da dificuldade, às vezes, do clique em links e o acesso pela empresa, às vezes era bloqueado. Então, esse problema foi resolvido, na verdade está resolvido, porque a divulgação ocorre do mesmo conteúdo no site da agência. Então, é agência.baciaspcj.org.br. A gente vai mostrar para vocês como está esse hot site, que foi criado pelos comitês, junto com a agência, junto com a assessoria de comunicação da agência PCJ, e de forma que ficasse tudo no mesmo local, de forma de fácil entendimento, com todas as informações pertinentes que ocorreram no estudo. E eu vou dar uma passadinha aqui para vocês verem a carinha dele. Já está na primeira página da agência, você entra na página da agência e clica nessa cobrança pelo estudo da água PCJ, atualização dos mecanismos e preços. Isso. Esse daí é o hot site, né, que foi feito em conjunto com a assessoria de comunicação, com os comitês PCJ, com a agência. No começo aqui ele já tem um vídeo muito legal, que foi produzido pela ANA, Agência Nacional de Águas, que fala da cobrança, da importância da cobrança, como ela ocorre, para que ela ocorre. Então, é muito didático, é muito educativo. A gente recomenda fortemente que vocês vejam. Mais para baixo já tem mais esclarecimentos sobre isso, a quantidade de usuários cadastrados, como o Ivens bem colocou, o resultado da aplicação dos recursos, que é o retorno, né, todo esse recurso arrecadado. Aqui embaixo tem um desenho, uma ilustração bonitinha do retorno da aplicação desses 855 milhões investidos nas bacias PCJ. Mais para baixo vai ter também a questão da revisão da cobrança, bem falado também aqui, que teve a primeira revisão de 2012, que passou a realmente vigorar os valores em 2016, que foi a anterior a essa. Embaixo vai ter a que a gente está tratando agora, a metodologia utilizada. Também foi colocado no hot site, mais para baixo, pode colocar as etapas, como a Raquel bem colocou também, as etapas que passou todo esse processo, esse estudo. Mais para baixo, o simulador,
Então, quem não pode clicar qualquer coisa no acesso nos e-mails que a gente mandou, entra direto pelo site, vai no simulador aqui, que pelo simulador a gente vai conseguir chegar na onde a gente vai mostrar para vocês. Embaixo tem um vídeo de esclarecimento, que a gente coloca exemplos, a gente coloca algumas possíveis dúvidas. Tem também o manual do uso do simulador um pouquinho para cima, logo do lado do vídeo, que é passo a passo como utilizar, ele é em formato PDF, então tem todos os esclarecimentos, provavelmente que vocês vão ter as dúvidas, mas também a gente vai estar à disposição a todo momento para qualquer outra dúvida nova. E os documentos para baixo, que é o parecer técnico da CTPB, que é para a continuidade das outras etapas, e na íntegra o relatório de fundamentação que o Ivens apresentou para a gente agora há pouco. Os canais de atendimento também estão no hot site, que é o nosso e-mail e telefone. Também por esse e-mail e telefone vocês podem agendar um atendimento personalizado, em data, horário, a gente faz o levantamento, faz todo o atendimento que vocês precisarem. Legal, pessoal. Então, nós queremos apresentar para vocês o simulador, tá? Nós já trouxemos o simulador, a qual já está com a proposta, com os valores e os mecanismos que estão sendo revistos. Obviamente que os exemplos que nós vamos trazer para vocês são exemplos simples, tá? Como foi aqui mencionado, quando se trata-se de abastecimento público, municípios, né, concessionárias, realmente, a hora de simular, ela fica um pouco mais complicada, porque são muitos usos, né? 20 poços, captação superficial, lançamento. Cada município, às vezes, tem um esquema de abastecimento um pouco diferenciado de um outro. Então, hoje, para pelo menos vocês conhecerem a carinha do simulador, a gente vai simular 2 exemplos da parte federal e estadual. Tá bom? E como já é pontuado, para esses casos de municípios, nós vamos estar lá realizando esse atendimento personalizado, né, personnalité, né, para os usuários, né? Então, até mesmo fazendo, se vocês precisarem de uma reunião online, também estamos à disposição para a gente agendar uma reunião online devido ao deslocamento, da onde você da dependência do seu trabalho, também a gente pode também realizar essas reuniões online, tá bom? Bom, um primeiro exemplo que nós vamos trazer é sobre usos federais de um usuário aqui específico com uma finalidade industrial. Tá? Para esse usuário, ele tem uma captação e um lançamento, sendo a captação no rio Atibaia e o lançamento no rio Jaguari. Esse usuário, para sua captação, ele tem uma outorga de 2.750.640 metros cúbicos por ano, e para os seus volumes medidos da sua captação, 2.146.790 metros cúbicos por ano. Tá? E o lançamento também é a sua outorga, também o mesmo valor, e o seu volume medido. Lembrando que aqui a gente está trazendo o volume anual, porque exatamente o cálculo da cobrança ela traz o volume anual. Então, no caso aí você utiliza os seus dados da sua portaria de outorga, né, na qual foi aí autorizado pelo atual SP Águas. Obviamente daí você fará a conta que daí fazendo a multiplicação de metros cúbicos por hora, multiplicado pela hora dia e o dia mês, aí você tem aí o resultado do valor da captação metros cúbicos por ano do lançamento também. Para essa captação superficial, ela está numa classe de curso d'água número 2, com o coeficiente de retorno 0,97, né, que o coeficiente do retorno está estipulado no artigo 8º da resolução da ANA. Né, para esse caso, é um usuário que ele fez a informação no REGLA. O lançamento superficial de uma concentração de DBO 21,98 e percentual de remoção 97,85. Quando chega essa parte da DBO e do percentual de remoção, tem muitos usuários que nos questionam de onde que vêm as informações. Né? No caso da estadual, a gente traz as informações que vêm proveniente inicialmente do SP Águas no momento em que ele faz a sua solicitação da outorga. Tá? Quando nós também realizamos atualizações em determinados períodos com a CETESB, então, no momento em que nós solicitamos essas atualizações para a CETESB, então, é atualizado também a parte aí dos lançamentos dos usuários. Tá?
Eu entendi que essa simplificação vai desconsiderar essa parte da CETESB, então. Por exemplo, vai ser... Vou dar um exemplo da Ródia. A gente tem a outorga por 80%, mas a gente pratica muito mais, né? A nossa eficiência é muito maior. Aí vai ser calculado em qual valor? No efetivo ou no que está outorgado? Inicialmente, a gente utiliza a base de dados que vem da SP Águas, o DAE, né? E aí, anualmente, a agência das PCJ realiza essas consultas com a CETESB através de um termo de cooperação. E aí, então, é atualizada essa informação da parte do usuário, né? Que daí, no caso, a gente coloca as informações que são do percentual com a carga remanescente, né? Vamos dizer. Aí, então, atualizada a informação no nosso banco de dados. Perfeito, mas nesse início a gente deveria usar qual valor ali? O 80 ou, no caso, o real? Tá de início, você pode utilizar do que você informou na sua portaria de outorga. Tá? Para esse usuário, na metodologia vigente dos usos federais, ele estaria pagando R$ 44.861,17 centavos. Com a proposta, ele estará pagando R$ 56.761,85 centavos. Ali a gente colocou um quadro para vocês verem a diferença do qual sendo em vigência o PPU atual, né, da captação, lançamento e consumo, bem como a transposição, e os novos PPUs que estão, então, agora que está nessa fase aí final já dos estudos, né? Aqui os PPUs que nós colocamos lá no simulador já é atualizado com o IPCA, no qual foi divulgado pelo site do IBGE. Tá? Até então, se vocês observarem no relatório de fundamentação, o PPU que está lá, que era a projeção de 2025, né, com mais 30% no caso da federal, ela foi calculada que até então a gente não sabia qual seria o IPCA divulgado oficialmente em 2025. Então, foi considerada uma projeção aí do PPU de 24 com mais 4%, uma média aí do acréscimo do IPCA. Como a gente já tem hoje, que se eu não me engano foi divulgado de 4,76%, então aqui a gente já considerou o PPU de 2024, mais agora o oficializado. Então aqui nós estamos aqui o PPU já atualizado. E esses números também serão todos atualizados depois no relatório de fundamentação, a qual também passará depois em discussão pela plenária no comitê. Agora sim, vamos ao simulador. Esse, então, é o simulador... A sua tela inicial, a sua carinha. Então, você vai ter a sua opção para você selecionar se é um usuário federal ou estadual. Nesse caso, nós vamos apresentar o usuário federal. Você vai ter a escolha das suas parcelas, se você tem captação, lançamento e a transposição, no caso do pessoal aqui da Sabesp, do Sistema Cantareira. A gente só orienta o usuário que a conta da federal é um pouco diferenciada com relação à estadual. Então, vamos supor que se você tem uma captação e somente um lançamento, então você consegue fazer a opção pelas duas parcelas. Se você tiver 2 captações, ou um lançamento, ou 3 captações, você não vai conseguir colocar todos os seus usos numa mesma conta. Então, você vai ter que fazer a conta individualmente para uma captação, obter o valor final dela, novamente voltar, fazer a opção pela segunda captação e assim sucessivamente, tá bom? Como aqui é um caso de um usuário que tem uma captação e lançamento, a gente consegue fazer a seleção, então, das 2 parcelas ao mesmo tempo. Tem sempre os botões para você fazer a sua para a próxima tela. Então, aqui vamos colocar as informações. Então, desse usuário da captação tem o seu volume, aqui está como previsto, mas como já foi aqui pontuado, agora são somente os volumes medidos, né, tendo em vista a mudança aí operacional da Agência Nacional de Águas. Então, você vai colocar a sua medição, que você costumeiramente já realiza lá no portal da Agência Nacional de Águas, o coeficiente de retorno, o preço unitário da captação. Então, aqui, nós vamos colocar o preço final que já está do estudo, né, que foi pontuado. Pois não. Não, como foi aqui pontuado, no caso da... Aqui é só a nomenclatura que ela ficou como previsto, que foi elaborado pela empresa da HidroBR, mas aí, no caso, você já coloca os seus volumes medidos, no caso da federal, tá bom? Aqui do preço unitário da captação, a gente já está colocando o valor final que já está do estudo. Tá? Se você quiser saber diferenciado quanto você vai pagar por conta da progressividade, depois vai ter lá no site, no hot site, qual que é o valor desse PUB progressivo. Tá?
Ali no balãozinho, tem a interrogação, então ali, como já foi mencionado, que está os PPUs que estão sendo propostos na hora de você preencher qual que é o valor somente para captação, lançamento, consumo e no caso da transposição, tá bom? Enquadramento desse usuário da classe 2. E aqui, nesse quadrinho aqui do uso rural, no caso de usuários rurais, de irrigação, fará essa seleção aqui da opção, porque exatamente a conta está aí diferenciada pela parte dos usuários rurais. Então, aí, se tem algum usuário da classe rural e irrigantes, faz essa seleção. Pois não? Uma sugestão, na verdade. Uma sugestão, na verdade. Considerando que agora os preços unitários já estão definidos, porque saiu o índice de correção, né? Não seria melhor que esses itens estivessem travados já com um valor fixo e não para o usuário preencher? Porque eu digo assim, pensando em que tem tem vários tipos de conhecimento, de pessoas com conhecimentos diferentes preenchendo isso aí, né? Então, se você trava isso aí, a chance do cara preencher errado é menor, né? Certo. Exatamente quando a gente foi em discussão com a empresa HidroBR, na hora do simulador, pensou-se nesse travamento, tá? Mas aí a HidroBR também nos trouxe uma proposta de deixar esse campo livre exatamente para deixar com que o usuário coloque ali o seu PPU ou o seu PUB, até mesmo para ele simular o valor que ele poderia pagar. Então, no caso, se você quiser saber da progressividade, quanto você vai pagar inicialmente no primeiro ano, no segundo ano, então você tem essa opção livre para você preencher. No caso, se ficar esse travamento, aí você teria somente a obtenção do valor final. Então, por isso que foi a ideia de deixar esse campo livre para o usuário. E aí, na discussão, a gente até mesmo comentou que na hora do preenchimento pode ser que o usuário não soubesse já de prontidão. Então, a gente pediu para que a empresa colocasse esse balão explicativo na hora de vocês preencherem com os preços. Não, aí na tela final poderia ter, a pessoa preenche só os volumes, e na tela final já teria os valores com a progressividade nessa tela final, né? Seria um caminho também. Daí ela não teria que preencher aqui o valor unitário. Certo. É que até então, quando foi elaborado esse simulador, ainda estava assim, em discussão, né? Porque foi um dos produtos que ainda estava pela empresa HidroBR, então ainda não se estava com o preço final que estava, né? Até então que foi apresentado esse cenário alternativo, com o que nós chamamos carinhosamente como D2, então até então não tinha finalizado. Então também ficou um pouco complicado para a empresa da HidroBR ela também fazer, de uma certa forma, uma tela progressiva, se a gente não sabia até mesmo qual que era o PUB que estava sendo levado aí para o preço final. Tá? Bom, lançamento, então aqui qual que é o volume medido, tá? A conta da Federal ela utiliza pelo volume medido do lançamento, então aqui já foi preenchido. A concentração de DBO, percentual de remoção, e o preço unitário de lançamento. E ali também na seleção do quadrinho ali, do balãozinho, também já tem o preço unitário do lançamento. Ali da mesma forma para vocês observarem. Então vamos aos resultados. E aqui então sai a sua projeção de cobrança, né? Que o valor qual ficou para a parcela lançamento 3.804,01, captação, consumo, e aí o valor final de R$ 56.761,85, tá? Aqui a conta já está utilizando do CAOUT 02, né, 20% da outorga, e CAMED 08, 80% da outorga. Aqui, no caso, também o valor do KPR. Lembrando que daí tem esse grande benefício, que não vai estar sendo mais calculado a questão do CAMED extra, né, que é o incremento quando você tem, você faz uma captação abaixo de 70% do volume a qual você solicitou a sua outorga. Então, aí já vai estar calculando quanto que você vai estar pagando sem esse CAMED extra. Pois não? Só um minuto. Bom dia. Bom dia. Onde que você vai estar buscando o valor de concentração de DBO? Porque a gente tem talvez valores mais atuais, né, para saber que é o mesmo que vocês vão estar utilizando.
No caso da Agência Nacional de Águas, eu não sei como é que vocês realizam se é feita uma atualização, né? Porque até então a gente tem o conhecimento que nós temos essas informações da Agência Nacional de Águas, inclusive para a gente fazer essa simulação, nós já recebemos essa informação deles com o volume da DBO qual eles utilizaram para cobrança. No caso, aí você teria que verificar qual que é a fonte, onde que eles estão utilizando esses dados, tá? No caso, não sei se no momento de você preencher no DAUR, se vocês fazem alguma declaração nesse sentido, a questão de DBO, percentual de remoção. Mas então, se a gente já tem esse cálculo feito com as nossas análises, pode colocar aí nessa planilha? Sim, claro. Sim, tranquilo. Sim, claro. E esse valor final aí é que você falou que ainda vai ser o valor progressivo, né? É o valor final e vai abatendo. Isso, esse aqui já está o valor final, no caso aqui da federal, para 2027, vamos dizer assim, né? Então, aqui ele já está com o valor final. Aí, no caso, você teria que fazer o cálculo com o PPU que está projetado da progressão para 2026, e aí que você vai ter o valor quanto que você pagaria em 2026. Certo, entendi. Tá bom. E lembrando novamente que esses valores dos PPUs progressivos, eles se encontram-se lá no hot site, no relatório de fundamentação, tá bom? Bom, da parte federal é isso. Então, agora vamos apresentar aí um exemplo de um usuário estadual. Esse usuário aqui é um esquema de abastecimento público, tá? Vocês podem ver, só tem um posto e um lançamento, então acabou sendo aí um município um pouco diferenciado dos demais, pois não? Federal da Transposição, por favor. O pessoal Sabesp quer olhar a telinha da transposição. Isso. Aí, no caso, faz a opção federal. Aí, no caso de vocês, faz a opção pela transposição. E aqui de vocês, obviamente, já está mais personalizado ainda, né? Então, aí... Pois não. Não, então a gente deu uma olhadinha no material antes. Eu queria só dar uma contribuição, se for o caso. No mês você coloca para a gente determinar uma faixa apenas, né? Isso. Daí uma sugestão seria colocar os dias, quantos dias ficaram naquela faixa mesmo. Porque assim, às vezes a gente tem mais de uma faixa no mesmo mês, entendeu? A gente poderia colocar 20 dias na faixa 1, 10 dias na faixa 2. E assim mês a mês. Talvez fique mais... Daí no caso do cálculo, a fórmula, como ela está sendo levada no estudo, é pela faixa, acredito eu, predominantemente do mês, né? Porque até mesmo se você observar na conta, a qual está na proposta, é exatamente o seu volume outorgado, né, dos 20%, 80% do medido, mas o outorgado é dentro da faixa daquele mês. Né? Então, e aí eu não sei, no caso do pessoal da ANA, como eles fariam essa diferenciação de quando tiver um mês excepcional com duas faixas. Eles né? fizeram o uso permitido diariamente. Aí colocou dia a dia qual faixa que estava. Entendeu? Por isso que eu estou pensando nesse esquema de colocar quantos dias naquela faixa para chegar no volume autorizado. É uma sugestão, né? Não sei se... Certo. Podemos levar em discussão, mas sempre lembrando também que o próprio simulador ele vem para trazer uma projeção da cobrança, né? Não é ainda o valor eu tô pensando assim, no final, no né? cálculo, quando for fazer o real, né? Para seguir o que... Certo, ok. Mas a gente tentou elaborar, na parte do Cantareira, a gente tentou elaborar o mais próximo possível do real para vocês. Né? A gente sabe aí, até mesmo a gente deixou congelado essa parte aqui da faixa, a gente pediu para o pessoal da HidroBR que colocasse, já, por exemplo, a faixa 1 com o volume que é especificamente na faixa normal do volume permitido, no caso aqui é da outorga, né? Do volume 1. Aí, quando colocou a seleção no número 2, a conta já vai fará com o volume outorgado que é considerado da faixa 2, exatamente para vocês não terem que ficar preenchendo, saber qual que é o número que vocês têm que colocar. Até mesmo na hora da conta, quando vocês fazem aqui da federal, vocês vão preencher os volumes medidos de mês a mês, né? Isso também, acredito eu, que ajudou bastante também. E dentro da conta desse outorgado, uma maneira que também a ANA já cobrasse a parte que é destinado só da federal, né, que é o 0,664%, né? Isso. Mas vocês ainda podem alterar o simulador? Ainda está em aberto? Em avaliação, a minha sugestão seria no seguinte sentido, acho que
tá? Entendi bem o que foi colocado, né? Boa parte de um mês, de dias dentro de um mês, pode estar numa faixa, o restante pode estar em outra faixa. Para ser conservador, qual que seria a minha sugestão? Vamos imaginar mês de janeiro, que você tenha 20 dias na faixa 2, 10 dias na faixa 3. Coloca a faixa 2. Pior caso, porque assim, ou seja, você já está sendo conservador considerando um valor maior do que seria, não é o que você vai pagar, mas já está sendo conservador para ter uma avaliação do impacto, né? Porque isso nós vamos levar para gerar os boletos, aí faz certinho. Isso é bom. Aí como isso. Não. Acho que aqui é no simulação realmente para saber o impacto, mas o real, aqui é treino, né? O jogo aí é considerando 20 dias, né, na faixa tal, 10 dias na faixa tal, que é o cálculo da ANA é feito dessa forma, né? Aí sim. Então, a minha sugestão é essa: ser conservador no sentido de configurar, selecionar a faixa com maior volume. Beleza. Até questiono se isso ocorre com muita frequência no mês de mudança de faixa. Mas acredito que esse ano já foi um ano meio, acho que dentro da normalidade, né? Não teve, acho que, tantas oscilações, né? Correto. Aqui, só. Da parte da federal, é isso? Só um okay. complemento aqui. Pois não? Bom dia. Não, só para tentar ajudar nessa questão da faixa, né? Lembrar que a regra atual do Cantareira diz o seguinte: que a faixa do mês subsequente será sempre definida no último dia útil do mês anterior. Então, no mês seguinte, não há dias numa faixa X e outros na faixa Y. Mesmo que o reservatório mude de patamar e a faixa, vamos dizer, virtualmente mude, ela só vai mudar de fato no próximo mês. Então, os próximos 30 dias são sempre definidos no último dia do mês anterior. Mesmo que durante o decorrer dos 30 dias haja uma variação do reservatório que faça com que essa faixa mude. Mas ela vai, vamos dizer, se ela variar e mudar, teria condição de mudar no dia 15, mas na prática ela vai ser só declarada para o próximo mês, no último dia. Então, acho que na hora de fazer a conta efetiva, né, embora agora seja só o jogo, o treino, como o Ivens disse, acho que esse risco não existe caso a regra, evidentemente, não seja alterada, né? Então, só para tentar ajudar e contribuir com essa questão. Tá certo, muito obrigada, Vilela. Podemos continuar? Tem alguém com alguma dúvida? Podemos continuar? Então, nós paramos na parte estadual, né? Vamos lá voltar, então, para a simulação do estadual. Bom, então, esse município, ele faz a utilização de um poço, né? Ainda com volume considerado pequeno, por ser um município, 109.500 metros cúbicos por ano, e de um lançamento aí de 14.191.200 metros cúbicos por ano, tá? Esse município ele tem um esquema de abastecimento diferenciado porque ele faz captação de volume de água de um outro município. Então, outro município cede água para este, tá? Então, nós chamamos essa captação aí incremental como dados complementares. Nós colocamos como captação de terceiros. Então, na conta da estadual, ela tem essa parte por conta do fator de consumo, né? Que seja calculado todas as captações, todos os lançamentos do empreendimento do município. Então, vamos supor que o caso vamos supor uma indústria que faz uma captação, uma compra de água, ou faz um lançamento terceirizado, é essa parte que nós chamamos de dados complementares, tá? Também como captação em rede, então, às vezes, um usuário específico, ele tem o seu pocinho, mas ele também tem uma captação adicional da rede, então ele entra nessa parte da conta nos dados complementares. Lilian, eu tenho uma captação superficial, mas eu lanço na rede. Então, o seu lançamento em rede, ele entra nessa parte dos dados complementares. Então, na hora de você fazer a sua simulação da estadual, quanto mais real você também conseguir fazer o preenchimento desse campo, é de grande validade para você ter o valor aí proposto do valor da cobrança, tá? Na Agência das Bacias PCJ, a gente realiza essa informação adicional também oriundo do cadastro do SP Águas, tá? Então, aí, à medida que o usuário ele vai solicitando a sua renovação da outorga, regularização ou qualquer outro tipo de solicitação de requerimento, no momento em que ele tem essa possibilidade de ele atualizar esse campo no SP Águas, nós recebemos essas informações também para o nosso banco de dados da cobrança, tá bom? Então, para esse usuário aqui,
Lembrando que ele faz uma captação em terceiros, que é de um município que cede para eles. Lançamento superficial, concentração de DBO em miligrama litro 16 e eficiência de 97%. Vamos aos valores. Para esse usuário, para esse município, ele está pagando hoje, na metodologia vigente, R$ 16.944,82 centavos. E sendo que o valor proposto, que nós vamos simular agora, de R$ 32.608,62 centavos. Ali também já estão os pubs paulista. Lembrando que aqui também já está atualizado com o IPCA, também com o IPCA que foi divulgado oficialmente em outubro, só que a diferença da Paulista é que ela vai congelar, né? Então é esse preço que ficará fixo do PUB, diferentemente, como foi mencionado, do PPU federal, que daí vai ser esse PPU mais o IPCA do ano de 2026, tá bom? Mas como a gente ainda não tem essa projeção, então inicialmente faz aí a conta com o PUB final. Pode. Fará, então, a seleção para a Estadual Paulista, captação e, nesse caso, o lançamento. Tá? Outra dúvida também importante considerar aqui, no caso de um usuário que ele tem uso das duas dominialidades, tanto federal como estadual. A federal, você não precisa fazer a menção do seu uso estadual, né? Então, aí você vai fazer a conta somente com o uso federal. Já o caso da estadual, se você tem um uso também federal, aí você vai colocar as informações também naquele campo que nós chamamos de dados complementares. Então, vamos colocar um exemplo aqui. Você tem um poço estadual, né? Tem um lançamento federal. E aí você vai colocar a sua opção lá na parte do lançamento, porém como dados complementar, porque é um uso federal. Nós não realizamos a cobrança desse uso, né, porque é feito pela Agência Nacional de Águas, porém, na hora de fazer o cálculo da cobrança do fator de consumo, ele é considerado também ali, tá bom? Para esse caso, ele não tinha medição, então se não tem usos medidos, então você fará a seleção de não. Se tem alguns usuários que costumeiramente realizam suas declarações de volumes medidos no nosso portal da agência, né, que a gente sempre abre no mês de janeiro, então você pode utilizar aí com uma média, né, porque no caso cada ano ela diferencia, mas você pode usar uma média de que efetivamente você faz sua captação e você pode colocar qual que é o seu volume medido. Aqui já foi o volume outorgado, preço unitário básico da captação. Vamos preencher o preço unitário básico do consumo. Desculpa, quem? Desculpa, não entendi. Esse já é o preço final. O preço final, tá? Aí aqui, então, é a parte dos volumes complementares, que você vai colocar a captação, no caso desse exemplo do outro município, na qual cede, tipo de uso, no caso subterrâneo. Aqui já congelou a classe do curso d'água, né? Exatamente porque na conta da estadual esse coeficiente ponderador já é com peso 1, nos casos de captação subterrânea. E aí... Bom. Desculpa? Esse caso de editar captação, vamos supor que você tenha uns 5 usos, né, do seu empreendimento, né? Vamos supor que você preencheu até o quarto uso. De repente, você quer editar alguma informação do volume do uso anterior. Então, aí você pode ter a opção que você clica ali, ele vai dar a opção captação 1, captação 2, você pode voltar, fazer a sua edição, e aí você continua fazendo a sua simulação. Tá? Aqui agora do lançamento. Ô, Lilian. Pois não? Quem? Se tiver transposição de bacia, aí você faz o mesmo cálculo e seleciona na tela anterior a transposição de bacia? Não, no caso aqui do simulador, ele só está específico para o caso do Cantareira.
É que acontece, na estadual, quando tem esse tipo de situações, a gente meio que tem que dar uma estudada, né? Porque depende muito como que é o balanço hídrico do município, né? Temos algumas situações de usuários, né, que faz umas reversões de bacias, né? E aí a gente tem que fazer uma conta um pouco diferente, às vezes dependendo da situação, a gente tem até em conversa com a SP Águas, como a gente pode alinhar, a gente entender como funciona a portaria de outorga, tudo, das partes que são revertidas, né, que são transferidas de um para outro. Então, para esse caso, ela é um pouco diferenciado. Então, eu recomendo que, se você tiver uma situação nesse nível, você venha com o nosso atendimento personalité, tá? Okay. A gente conversar. Van Gogh personalité. E aí, então, temos o valor que foi da projeção de cobrança. Aí vai mostrar para você o valor captação, consumo, lançamento, né? E o valor total de R$ 32.608,62. Lembrando que foi um caso simples, né? Mas vocês viram aí que na parte da estadual ela já dá meio que uma mexidinha, né? Ela parece ficar um pouco mais confusa. Mas nós pontuamos, mais uma vez, que a equipe de cobrança está aqui para auxiliá-los nessas simulações, né? Por isso que nós pedimos que sejam esses atendimentos marcados, com horário, até mesmo para a gente ver o balanço hídrico do município, do industrial, para saber se tem algum caso diferenciado, porque a gente sabe que quando chega essa parte de volumes complementares, ela fica um pouco complicada. Então, a gente vai continuar sempre à disposição, pelo telefone, pelos e-mails. Às vezes tem pessoas que, pelo e-mail, a gente escrevendo, detalhando, consegue entender melhor. Tem muitos usuários que, às vezes, nos solicitam esclarecimentos, e, às vezes, a gente esclarecendo, pergunta o que é o coeficiente ponderador, onde está, qual é o peso, a gente vai com todo cuidado, a gente menciona qual que é a legislação, aonde que está aquele peso, temos um memorial de cálculo, onde ele já apresenta qual que é o peso daquele coeficiente. Então, a gente continua aí sempre tentando ajudá-los no momento de vocês realizar as simulações. Tá bom? Certo. No contato da equipe da cobrança está no hot site, tá? E também, acho que a maioria aqui também já conversou com a gente, que é o telefone 3437-2100, opção 1, e o e-mail cobranca@agência.baciaspcj.org.br. Alguém tem alguma dúvida que quer aproveitar para pontuar? Da nossa parte, a gente encerra-se. Pois não? No caso de ter inúmeros usos, você consegue fazendo no simulador uso por uso e salvar tipo em um Excel, ele vai somando, ou você tem que fazer manual, somatório de todos os seus usos e lançar aí? Infelizmente, tem que fazer manual. Quando a gente faz a simulação, a gente faz a captura de tela, né? Para a gente poder ali deixar salvo qual é o valor. Foi uma solicitação para a Hidro-BR, então a agência solicitou isso sim para a empresa que tivesse memorial de cálculo, mas também por conta, talvez, da complexidade de quem elaborou, aí não deu essa opção de ter um memorial de cálculo que vocês pudessem salvar em PDF. Tá? Então, quando a gente realiza a simulação, a gente faz essa captura de tela, ou então o manual a gente acaba ali escrevendo. Tá bom? Se for uso federal, sim, né? Que, como a gente mostrou, que da federal você não tem a opção de você selecionar mais, exatamente porque a conta da federal ela não pede essa seleção de todos os usos no empreendimento. Né? Aí, no caso da federal, sim. Mas na estadual, você até consegue fazer uma vez só a sua simulação, colocando todos os usos, tem o botão adicional, porque daí a conta da estadual ela já faz a conta considerando todos os usos do empreendimento. Aí você consegue. Vou mostrar o botão de adicionar. Tá. Isso, tem um maisinho lá, tá? A Aline vai novamente mostrar para vocês. Consegue, então, incluir captação de exemplo, por exemplo, do estadual? Sim, isso pode... Faz uma conta só. E aí, inclusive, se você tiver esses dados complementares de um uso federal, ou captação em rede, lançamento em rede, você consegue fazer de uma forma só. Aqui, ó, a opção do mais, tá? Certo?
Opa, a colega já está aqui no celular simulando. Ao vivo e a cores. Tem mais alguma dúvida que a gente pode auxiliá-los por esse momento? Eu acho que as dúvidas elas vão ser apresentadas quando vocês fazerem a simulação, né? A gente, obviamente que assim de cara, né, não vai ter assim de dúvida. Então aí é o momento que vocês forem simulando, liga lá, Lília, Aline, temos também uma estagiária, Valentine também, né? Que a gente tem carinhosamente a honra de falar que ela é neta do nosso saudoso engenheiro Moretti, né? Que foi o nosso chefe também, na qual temos aí muitas saudades. Então a equipe da cobrança está lá para auxiliá-los quando vocês fazerem o preenchimento, tá bom? Acho que da nossa parte é isso. A gente agradece a oportunidade e nos vemos aí em breve. Teremos algumas lives também e a gente continua aí com o decorrer dos estudos. Obrigado. Bom, acho que foi isso. Acho que tirou a dúvida de quem tinha. As dúvidas vão surgir, sem dúvida, durante o preenchimento. Elas deixaram claro que se for coisa rápida, né, se for dúvida menor, acho que dá para ligar para elas e aí elas respondem na hora. Se for mais complexo, aí agendar um horário online ou presencial, ou mandar e-mail também. Às vezes o e-mail é fácil de responder, às vezes é mais difícil de entender, mas é mais fácil de responder, né? E então agradecer as meninas aí pela explanação, agradecer a todos os presentes, a Carol, deixar um abraço para o Denis aqui que está de férias, né? Para o André, que foi um cara muito importante aí em todo o processo de cobrança. Agradecer ao Sérgio, ao Ives e agradecer a todos os presentes. Muito obrigado. Se eu não vê-los até o fim do ano, feliz 2025 para todo mundo aí. Abraço.